Sabe o que a gente fez? Hoje, 90% das cadeias femininas são de traficantes, mulheres traficantes. É isso que a gente fez. Não dá para dizer mais que o tráfico de drogas não é hediondo, porque está lá no poder constituinte originário. Como que a gente muda essa porcaria? A gente foi tentando. Rigorismo penal da década de 80. Como a gente foi mudando isso? Primeiro, olha a cronologia do tempo mostrando isso para a gente. Em 95, menor potencial ofensivo, 9.099 de 95. Não foi suficiente. Em 98, mudança do artigo 43 e seguintes do Código Penal, pena restritiva de direitos, para médio potencial ofensivo. Crimes com penas de até 4 anos não sujeitam à cadeia. Não foi suficiente. Numa decisão, num caso só do habeas corpus em São Paulo, o Supremo Tribunal Federal, mudando o posicionamento, disse: cabe progressão em crime hediondo. Gente, o caso era inter partes, não era erga omnes, não era para todo mundo. Eu via o William Bonner com a mecha branca de cabelo dele dizer em rede nacional: agora estuprador cumprirá 1/6 da pena. Eu falei: não, o William Bonner está mal orientado, a Globo não tem assessoria jurídica. Eu falei: o caso é inter partes, não tem a ver com erga omnes. No dia seguinte, as faculdades de Direito, estava todo mundo dizendo assim, escrevendo o livro, já dizendo: agora é 1/6 para crime hediondos. Sabe o que é isso? É o bode. Sabe a história do bode na sala? Lembra aquela propaganda da escola? O marido chega, põe um bode dentro da sala, a mulher fala: o que é isso? Aí no dia seguinte ele arranca o bode e põe uma máquina de escola. Como era mais bonito, ela aceitou. Isso que o Supremo fez. Pôs o bode na sala com a decisão inter partes, e aí todo mundo começou a falar que a progressão era em 1/6. Não tinha súmula nenhuma, hein? Não tinha nada. Todo mundo falando que era 1/6. Sabe o que aconteceu? Veio o Congresso Nacional, era a máquina de escola, e a gente achou bonito. Mudou a lei para 2/5. E a gente comprou isso. Não foi suficiente. Sabe o que a gente fez? Na lei de execução penal, a gente acabou com a exigência da compulsoriedade do exame criminológico para a progressão de regime. Pode ser qualquer perigoso que pode progredir. Sabe por quê? Porque não tem a ver com direito. Isso é política, de liberar vaga no sistema. E não foi suficiente. Agora, a resolução do Senado, depois de não sei quanto tempo, vem restringir a redação da lei de drogas, querendo dizer, cabe até pena alternativa. O receio do que eu tenho, de um excesso de laxismo que a gente está vivendo agora, é ouvir conversas do tipo: na época da ditadura as coisas eram mais ordeiras. Porque toda onda de excesso de rigor volta como um bumerangue de laxismo penal. Toda onda de excesso de laxismo vem com excesso de rigor, restringindo garantias públicas subjetivas. O direito penal da sociedade não é isso. O direito penal da sociedade é o bom termo. O direito penal da sociedade é a expressão do Jeremy Bentham. A pena não pode ser nem tão longa que implique num desafio para o criminante, para o criminoso, e nem tão curta que o custo-benefício vale a pena. A gente tem que achar a solução do bom termo. É preciso, se é inevitável ter modelos de política criminal diferentes, delimitar os modelos. Daqui a pouco, a gente vai estar fazendo o direito penal do inimigo com furto. Assim como, numa inversão de valores, estão já começando a defender no Brasil que a regra é pena alternativa. Desculpa dizer. A regra é pena de cadeia para o direito penal. O direito penal deveria ter 20 tipos penais com pena privativa de liberdade, pelo amor de Deus. Eu sei que eu estou falando aqui na frente de um monte de estudante. Pode me apedrejar. Só que a gente só fortalece a nossa tese ouvindo a antítese. Guardem uma coisa que é falacioso que se fala em faculdades de direito. Que a pena tem função de ressocializar alguém. Isso é uma vergonha explicar isso. A palavra ressocialização tem um prefixo que pressupõe socialização primária. Se o cara não foi educado a vida inteira, não foi formado como homem, como que eu ponho ele num ambiente inóspito e falo assim, vira homem agora? Se a função da pena é ressocializar alguém, eu pegar um médico que mata a mulher, eu tenho que falar para ele: pode ir embora para casa, senhor, porque o senhor sabe que o senhor fez errado, né? Ele é hipersocializado. Essa não é a função e nunca foi a função da pena. Isso é um efeito latente da pena que pode ou não ocorrer. Depende do caso.
Você colocar o sujeito num ambiente nosso superlotado, com um monte de outros delinquentes com valores morais degradados, a chance do sujeito sair numa boa é o Espírito Santo baixar na cabeça dele, ou encontrar Jesus. Quando a gente parte dessa premissa de que a função da pena é essa, sabe o que a gente faz? A gente começa a legitimar assim, ó, se a cadeia não corrige, então o direito penal não é legítimo, então deixa todo mundo na rua. Só vou deixar claro uma coisa, a população, a maioria maciça da população pobre do Brasil é de gente boa e ordeira. Não vamos confundir as coisas, hein? O índice de encarceramento no estado de São Paulo, que é o maior do Brasil, é de 0,4%, muito abaixo do que Estados Unidos da América e outros países. É que não dá louro político construir cadeia. Preso não vota. Preso não vota. Num país que ainda tem um monte de déficit de política pública, é lógico que construir penitenciária não é prioridade. Agora, eu faço a ressalva, o grande problema que a gente causou, de explosão carcerária, começou com o tráfico de drogas lá atrás. Delimitação das políticas criminais e formatação de um novo perfil de profissional na área de direito criminal. Eu acho que a gente tem que pegar Ministério Público, Polícia Federal, vocês que são fermento moral do futuro, jovens, que não têm compromisso com tradição e com rotina, com o passado, precisam pensar neste momento de tecnologia da informação e imaginar que o novo profissional do direito penal é um profissional que pode trabalhar de mãos dadas, sem aquelas dialéticas ridículas do mundo forense entre advogado, juiz e promotor e delegado de polícia. Como isso? Numa sociedade de tecnologia da informação, a gente pode trabalhar preventivamente o direito penal. A gente pode imaginar que antes de catar mais uma vítima de estupro, se eu simplesmente traçar um perfil psicossocial, como eu vi a doutora apresentando aqui, da vítima, e entender que, num dos fatores determinantes de criminalidade, que não foi o determinante para aquele crime por si só, mas um deles foi o local ermo, brigar por ter um poste de luz da concessionária de energia elétrica vai inibir o crime. Nós fizemos isso em São Paulo, e temos um projeto chamado Promotoria Comunitária em São Paulo. E só para vocês entenderem, numa das comunidades que um dos maiores índices de homicídio por habitante do Brasil, índices piores do mundo, um bairro em São Paulo chamado Santo Amaro, nós desenvolvemos um projeto de promotoria comunitária. Polícia, Ministério Público, juiz, sociedade civil organizada se juntaram. Começaram a diagnosticar nos autos de investigação dos crimes de homicídio fatores que poderiam ser comuns para aqueles casos. E diagnosticaram que ou vítima ou o autor do homicídio tinham em comum álcool no sangue. Traçaram o perfil psicossocial da população jovem, álcool no sangue, bar. Fizeram um trabalho hercúleo e pesado de fechamento de bares, cassação de alvarás, regulamentação da abertura e fechamento, e fizeram a comunidade e os empresários, os donos do estabelecimento, participarem disso. Em 8 meses, a taxa de homicídio em Santo Amaro caiu para país de primeiro mundo. Ali, não precisou ter briga dentro do fórum de dizer, eu sei mais, você não sabe mais, você defende A, eu defendo B, você acusa A, eu acuso B. Todo mundo, OAB junto, hein? Todo mundo junto, de mãos dadas, num projeto de prevenção de criminalidade. Numa época de sociedade de informação, acho que a gente precisa ter a cabeça voltada para esse tipo de pensamento. E, para finalizar, eu sou membro da subcomissão de reforma do Código Penal da Câmara dos Deputados, sob a presidência do deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro. O projeto que a gente fez lá é diferente do anteprojeto do Senado, e talvez vá se fundir, apesar de que eu espero que não. O anteprojeto de reforma do Código Penal do Senado tem muita coisa muito séria e grave para a sociedade brasileira. Mas ele tem um mérito de cara, além de algumas ressalvas que a doutora que me antecedeu apresentou aqui. Ele tem o princípio da codificação, de reunir de novo, no mesmo organismo, toda a legislação penal. E isso facilita a vivência do povo que é leigo. Facilita a legitimação social, porque só vivendo o que é permitido, o que é proibido, é que eu sei divulgar isso. É assim que o direito penal ganha legitimidade.
Quando eu faço a codificação da legislação, eu consigo mensurar direito bens jurídicos, valorar adequadamente, com proporcionalidade de penas. Quando eu faço a codificação da legislação penal, eu permito descriminalizar um monte de porcaria que hoje está lá na legislação penal. Porque aqui no Brasil, nos últimos 20 anos, todo mundo gosta de ser o pai da lei dos crimes ambientais, pai do Código Florestal, pai do Estatuto do Desarmamento. Todo mundo gosta de ser isso no Congresso Nacional. Quando eu codifico a legislação, eu permito descriminalizar inúmeras condutas que não deveriam estar no direito penal. Ah, mas logo depois vai vir outra lei. A minha proposta é reserva de lei complementar. Direito penal no Brasil só muda com quórum qualificado dentro do Congresso Nacional, o que demanda do governo federal uma aliança política mais sólida para mudar a lei penal no Brasil. E mais do que isso, com comissões multidisciplinares e de todos os segmentos de quem trabalha com segurança pública. O que não dá, que eu estou vendo, é reforma do Código Penal em que há um monopólio do discurso ideológico, de uma determinada classe, que não é o interesse do povo brasileiro. Não é. Se o povo brasileiro soubesse, de antemão, que ao mudar a lei de crimes de dignidade sexual, vocês que estão estudando direito sabem disso, mas o povão não sabe. Explicar para aquela mãe de Minas Gerais que o estuprador que estava com 30 anos de cadeia, mudou os tipos penais, fundiu tudo num tipo único, permitiu continuidade delitiva, novatio legis in melius. Quando aplicou tudo aquilo para ele, a pena mudou a 8 anos. Ele tinha detração penal e progressão de regime. Aí ele saiu, foi lá e estuprou 3 meninos. E se explicar para a mãe desses meninos, isso aqui tecnicamente, ela olha para a tua cara e fala, ela não sabe falar de outro jeito, ela fala só assim, isto não é justiça. A busca do direito penal da sociedade pressupõe parcerias, pressupõe enxergar o direito penal de uma forma preventiva, pressupõe entender que não dá para formatar abstratamente direito penal se não for demanda da sociedade. Pressupõe entender isso seguindo o conselho do sergipano Tobias Barreto, para que a gente não faça o papel do velho cão estúpido que morde a pedra que nele bate, em vez da mão que arremessou. Era isso. Antes de passar a palavra à doutora Lorena, parabenizar o doutor Alexandre pela instigante palestra. O dom de prender a atenção dos ouvintes é inato aí na figura do professor e do promotor do júri. E, de uma forma rápida, eu queria ouvir suas ponderações sobre 2 questionamentos. De início, a eleição no Brasil se parece muito com a eleição na Suíça, né? É a mesma coisa. E isso bem reflete a nossa cultura, né? Nossos valores que estão dispersos pela sociedade. Mas, tentando, no objetivo de elevar a moral do povo, o que é que o senhor diz em relação à mudança da ótica criminal, mudança do inimigo clássico do direito penal, para se direcionar o direito penal para a macrocriminalidade organizada e do colarinho branco? Esse é o primeiro ponto. O segundo é em relação à questão da mitigação das garantias processuais, do devido processo legal, no que se refere a uma realidade brasileira em relação da seletividade. E aí eu vou tentar esclarecer essa seletividade como a utilização racional dos meios materiais disponíveis aos órgãos de investigação e aos órgãos do sistema criminal como um todo, bem como essa mitigação de garantias no âmbito da delação premiada, também direcionada à macrocriminalidade organizada. Eu queria só começar respondendo as perguntas. A Revolução do Brasil pressupõe revolução na educação, gente. Eu acho que não tem saída. Roberto Vira
cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras, dizia que o maior método de prevenção de segurança pública, a maior política de segurança pública é a educação. E esse é um trabalho que a gente precisa fazer urgente. O Chile fez isso, é lógico que o Chile é um país, não é um país continental como o Brasil, e investiu 20 anos pesadamente em educação de qualidade. Eu vou dar 2 dados, porque isso, quem não entende que política pública vai refletir em direito penal é porque ainda não entendeu o que é o problema de política criminal. Só trabalhando num lago esperto que a gente entende que o bicho de pé, por conta de falta de saneamento básico, faz o menino chegar dentro da escola com autoestima baixa, ele é objeto de bullying, ele se envolve com um sujeito que não é de boa índole, ele pega um cano e ele mata o outro. Isso, a escola de Chicago de criminologia ensina muito bem, que a gente faz pouco aqui no Brasil. Pegar um caso emblemático de política criminal, um caso em João Pessoa, por exemplo, emblemático criminoso, e juntar vários personagens da investigação, Defensoria Pública, fora do caso concreto. Defensoria Pública, Ministério Público Estadual e Federal, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, e cada um começar a investigar no seu conselho tutelar, conselhos municipais, todas as causas determinantes daquele fato criminoso. Isso vai desde a família do sujeito, movimento de imigração, de onde ele veio, para entender tudo o que estava envolvido naquilo, para a gente tentar traçar políticas de prevenção anteriores àquilo. Isso a gente não tem costume de fazer aqui no Brasil. Eu acho que a primeira é educação. Ainda dentro do combate de crime organizado, nós estamos passando por uma transição em relação a isso. O que eu acho preocupante, e eu vou responder as 2 perguntas da mesma forma, meu colega, é a gente importar todos os modelos americanos fora da nossa tradição e cultura. Desculpa dizer, não me convence essa história da barganha no Brasil. Eu fui educado pela minha mãe de que era mais feio ser dedo duro do que ter feito a coisa errada. Isso não é da tradição e da cultura do povo brasileiro. Isso é uma cultura do povo, ou da cultura anglo-saxônica, que não tem legitimação aqui no Brasil. Eu, por 2 vezes, atendi gente dentro da promotoria de justiça, eu vou ser muito franco em relação a isso. Olha, eu vim aqui dedar o traficante de drogas e eu queria saber se o senhor pode me inserir no programa de proteção à testemunha. Eu falei, posso, sai correndo. Não, mas tem o programa em São Paulo, Provita, eu sei, mas pode sair correndo. Imagina, a gente é um povo cordial, como diz o Buarque de Holanda. A gente não sabe viver longe da família, trocar RG, viver longe das nossas raízes. Nós não sabemos isso. Eu sei e vi, e conheço e vivencio gente que está em programa de proteção de testemunha. É tudo um bando de gente deprimida e infeliz. Vou ser muito franco. Essa história da barganha no anteprojeto do Código Penal, eu vou dizer, não vai colar. Porque nós não temos tradição de delação premiada aqui no Brasil. Eu sei que é sedutor o argumento, mas esse modismo americano é a minha concepção. Não justifica no Brasil. Tem alguns outros mecanismos de prova que para a gente é até sacrilégio falar. Nos Estados Unidos, detector de mentiras é mais um meio de prova que utiliza a investigação. Eu não estou dizendo que é determinante, só estou dizendo que é mais um meio de prova. O sujeito se submete e, se der alteração, isso pode ser utilizado na persuasão racional do juiz. Isso no Brasil é quase um pecado, sabe por quê? Até pouco tempo atrás, no Brasil, tinha um artigo no Código de Processo Penal que permitia que o sujeito que ficasse silêncio, isso fosse interpretado contra ele. Isso é um sacrilégio aqui no Brasil. Nos Estados Unidos e em alguns outros países, mentir com a mão na Bíblia é crime, perjúrio. Aqui no Brasil é um sacrilégio. É um sacrilégio porque todo mundo que veio de ditadura não consegue superar isso em pouco tempo. Por uma coincidência, todos os países que vieram de ditadura não têm prisão perpétua ou pena de morte. Não estão prontos para isso, gente. Só quem tem democracia há muito tempo que vivencia isso de outra forma. Estou dizendo que o modelo americano é perfeito, não é. Está cheio de abuso, até porque eles têm cultura imperialista. Cheio de abuso. Eu só estou dizendo que a gente precisa, para combater crime organizado, criminalidade econômico-financeira, crime de colarinho branco, de métodos completamente diversos. É uma piada no Brasil depender 90% da prova de ser prova testemunhal. Este é o processo penal clássico de persecução penal.
A gente só gosta de ser testemunha no Brasil no calor dos fatos. Quando a polícia está ali em loco, o cara nem viu a coisa. Ele somatiza o acidente e já está falando assim, nossa, foi um absurdo, um horror, quase quebrou o braço do cara. Ele nem viu, ele ouviu alguém falar. E somatizou porque ele quer se sentir importante. Livros de psicologia judiciária, como do Henrico Altavilla, ensinam isso para a gente. Logo depois, na delegacia, ele já está com receio. Meses depois, porque nós perdoamos todo mundo, porque nós somos um povo cordial, nós perdoamos, já não foi bem daquele jeito. Não pode a prova no processo penal depender, desculpa dizer, de prova testemunhal. Sabe qual é o problema da interceptação telefônica? Não dá para o cara chegar e falar assim, a voz não é minha. Até diz, no começo, tinha gente que fantasiava um pouco assim, mas isso é tão inverossímil. Sabe o que começaram a fazer ou não? Atacar todas as outras formas prévias que pudessem, em tese, configurar ilicitude. Então, assim, o tempo da interceptação telefônica. Se a delação anônima deu ensejo à interceptação telefônica. Tudo no periférico. Eu vou dizer, não era busca da verdade real? O processo penal brasileiro está sofrendo uma profunda transformação entre instrumentalidade das formas e tipicidade das formas. Aquilo que era verdade real está quase virando verdade formal. Estão querendo implementar modelo de juiz de garantias aqui no Brasil. Mas espera lá, quando eu ouço a gravação, é o cara mesmo roubando. Ninguém vai dizer nada, não? Era o cara mesmo. E aí o tribunal anulou, porque começou. A gente tem a presunção, de quem trabalha no direito, de achar que a gente sabe mais do que o povo. Tem um conceito de direito penal que eu acho fantástico, que se chama homem médio. Exercício para quem está fazendo faculdade de direito. Sempre que vocês tiverem qualquer elemento normativo em um tipo penal que demande uma valoração, um juízo de valor, obsceno, do 233, chega para 10 pessoas leigas que não estudam direito e pergunta, o que é obsceno para você? Bunda de fora é obsceno? Ué, mas tem no Big Brother, pô. Seios de fora é obsceno? Tem no Big Brother. Urinar no meio da rua é obsceno? Pergunta para o homem médio para ver o que ele acha. E depois vocês perguntarem isso, pergunta também para eles assim, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora, ou para o senhor. Se fosse gravado uma conversa dos políticos roubando, mas tivesse um vício na forma de como foi gravado isso aqui, a senhora acha que tem que condenar ou tem que ignorar que ele roubou? Doutora Lorena. Gostaria de parabenizar a brilhante palestra do doutor Alexandre, as perguntas do colega e membro do Ministério Público, Rodolfo. E o que eu vejo no direito penal do inimigo é exatamente a falta de parâmetros, atualmente, de atuação dos órgãos de persecução penal. Porque nós nos pautamos, né, dos instrumentos que nós temos, processuais penais, e todo o nosso trabalho, às vezes, é revertido em nada, porque o próprio Supremo, ele desvirtua até a natureza jurídica do crime. Então, assim, às vezes é um trabalho de bastante esforço, bastante tempo demandado, mas, infelizmente, quando se chegam aos tribunais superiores, há uma desvirtuação muito grande de todo o enredo da produção da prova, né? Então, assim, fica o questionamento da diretriz instrumental que hoje a gente vive, porque o que a gente vive de parâmetro é exatamente o que o Supremo pensa, e não o que está posto na lei. Então, de acordo com a tese de determinado julgado, né, se cria um precedente, né, e se sumula isso, né, se torna, às vezes, até uma súmula vinculante, como nós sofremos aí a súmula da questão das algemas, por um caso isolado. Enquanto era pobre, não tinha problema. Exatamente. E, hoje em dia, apesar da mutação de crimes de grande repercussão, como esse da ação penal 470,
julgada. E, apenas para acrescentar, vai ser um caso muito emblemático, porque provavelmente irá para a cadeia um presidente da República, né? Paulo Cunha, ele foi por 4 dias um presidente da República e, assim, é uma questão de muita satisfação para a sociedade, né? Ver que existe realmente punição para essas pessoas. Então, o questionamento que eu tenho para o senhor é o seguinte: o direito penal do inimigo, com todos esses instrumentos de antecipação da pena, eu queria saber o seguinte: por que os mecanismos são aplicados com 2 pesos e 2 medidas com relação a casos emblemáticos de grande repercussão social? E aí eu vou pontuar um caso. A própria... Eu esqueci do nome da moça que esquartejou o marido. Ela é Elisa. Ela é um caso de direito penal simbólico, acredito eu. Tanto ela como alguns casos de repercussão nacional de aplicação imediata do direito penal do inimigo, ou seja, se execrou a pessoa da sociedade. E olha, quem está falando é uma delegada de Polícia Federal. Assim, as garantias têm 2 pesos e 2 medidas. Os crimes de colarinho branco, as pessoas têm o direito de responder em liberdade. E por que determinados crimes de grande repercussão social, não? Eu queria que o senhor tecesse algumas considerações com relação a isso para aclarar nossas dúvidas. Isabela Nardoni. Esse caso só virou uma febre nacional porque era uma menina de classe média, porque um monte de menina pobre morre do mesmo jeito, mas não chamou a atenção da mídia. E aí, este é o fenômeno da tecnologia da informação que eu estava dizendo. A gente é dominado por isso. O Sebranelli, que é meu amigo do júri, meu colega do júri, agora virou procurador da Justiça, virou uma celebridade nacional. Ele ia fazer prova, fiscal de prova de concurso, as moças ficavam tudo babando, como se ele fosse um deus grego. Não era mais ele, era uma personalidade, uma entidade, o Sebranelli. E, fez um júri, vamos lá, hein? Se pusesse um cone, condenava, né? Com tanta prova na televisão, na mídia, nos meios de comunicação, todos esses fenômenos, essa menina é a mesma história. A outra é a mulher. A mídia precisa disso. A mídia precisa disso. Numa sociedade com pouca escolaridade, a gente não seleciona direito o que a gente vai assistir. Começa por aí. A gente prestigia e aplaude esse tipo de coisa. É aquela história, não tem etiquetamento. É aquela história, tem um sujeito que, olha, estava ontem passando e vendo o programa do Ratinho, passando no quarto da empregada, que estava meio entreaberta. No dia seguinte falou a mesma coisa. O sujeito virou para ele e falou: você está saindo com a empregada ou está vendo o programa? Assume, pô. Direito penal do inimigo, isso eu acho que é o mais importante de dizer. Foi uma sacada do Jacobs. Ele criou um rótulo. Se ele tivesse criado direito penal dos não amiguinhos, não tinha pegado. O problema é que isso aqui também etiqueta. Isso aqui lembra nazismo e fascismo. Lembra o Mesger no Código Penal nazista. E ele foi muito inteligente ao fazer isso, porque ele chamou a atenção para um conjunto de características que estavam em transição no direito penal. Da mesma forma como eu encaro os fenômenos... Tem uma coisa que a Polícia Federal fez, eu não sei quem teve essa ideia brilhante, nos últimos 15 anos, de batizar operações, os nomes. Eu fico imaginando se o cara presta o concurso só para batizar o nome, porque o cara é muito criativo. Gente, posso falar? Ação 470, isso não tem graça, é a ação do mensalão. É a mensalão. Sabe o que acontece? Isso cola nas pessoas, só que ao mesmo tempo que também etiqueta para o lado oposto, contraposto, espizinha. A Polícia Federal está passando pelo mesmo drama que o Ministério Público está passando. São instituições que, com a estrutura e formatação que tem agora, são muito novas ainda. Não tem um processo de consolidação. A sociedade acredita. O Ministério Público, por exemplo, é a 4ª instituição mais respeitada do Brasil. Se perguntar quem são as 5 pesquisas últimas do Ibope. A primeira é Forças Armadas. É engraçado isso, né? Igreja Católica, Forças Armadas, aí não lembro quem que era a terceira, e o Ministério Público.
acho que a mídia, a imprensa. Polícia Federal. Vocês viram isso, né? A última. Por que isso? Porque está replicando no ouvido das pessoas como se a gente fosse personagem de defender interesses sem mandato popular, sem ser votado para isso. Mas isso, desculpa dizer, isso é tudo muito novo. Nós somos a história de um povo que eu não sei se tem correção. Quer saber de onde a gente veio? Que a gente romantiza. Nós somos filhos de estupradores e de estelionatários. Quem pega o Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, História do Patronato Brasileiro, e olha neste livro, que aquilo que a gente aprendeu nos livros de OSPB, Educação Moral e Cívica, de capitanias hereditárias, como se fosse algo bonito, é uma vergonha. Nós somos escravos, índios, e somos filhos de estelionatários, estupradores, charlatães. Sabe por quê? Esse é o jeitinho brasileiro, gente. Eu vou dizer uma coisa. Sabe por que isso? Porque o Código Penal que mais vigorou na história do Brasil, que foram as ordenações filipinas por quase 500 anos, tinham como pena lá, degredo e exilamento de Portugal para a África e para o Brasil, para esses crimes. Aí esses caras vinham para cá e para colonizar o território, ganhava título de capitão. Nós somos a mistura de tudo isso. É lógico, nós já avançamos muito em 500 anos. Mas para quem teve ditadura até 80 e pouco, eu acho, mesmo sabendo que o Supremo barra um monte de coisa, que o STJ barra um monte de coisa, porque eu insisto, Narciso acha feio o que não é espelho. Quando o sujeito começa a julgar e fala assim, daqui a pouco sou eu, nós precisamos de uma transição. O que talvez a nossa geração, nos cargos que a gente ocupa, esteja plantando agora, são sementes que vão ser consolidadas na geração de vocês, ou na próxima geração. E eu vejo isso com otimismo, mesmo sabendo que a gente ainda está engatinhando, tal qual a democracia brasileira.